Só um complemento, explica pra gente que slogan é esse de prendeu, matou, que o MBL utiliza nas redes sociais. Foi uma coisa completamente espontânea. Foi espontâneo. Houve um assassinato famoso de um ciclista na frente do Parque do Povo, aqui em São Paulo. E eu gravei um vídeo, eu estava ao vivo numa live, e eu tava assistindo e eu fiquei indignado. Eu falei, olha, o que eu vou fazer com um cara que, após roubar o celular desse rapaz, ele toma uma decisão racional de, ok, agora eu vou matá-lo. Ou eu prendo ou mato, porque tinha toda aquela discussão que ela tomou a mídia nos últimos 20, 30 anos sobre, não, mas vamos recuperar. Não é sobre recuperar, um cara que fez isso, ele é a maldade expressa na Terra. Eu prendo ou mato, não existe outra opção. E aí, a internet começou a falar, prendeu ou matou, é a resposta pro crime organizado, no que foi imitado com muito carisma pelo senhor Flávio Bolsonaro, como prendeu, neutralizou. E fiquei muito, muito impactado com o carisma do rapaz. Mas o que isso significa? Significa matar em conflito com o bandido? Significa defesa da pena de morte depois de um processo judicial? Exatamente qual seria o processo? Significa que se você é um bandido que comete crimes violentos, o papel do Estado, ele pode derivar para dois caminhos. Um, ele te prende. Então, se você se entregou, você será preso, vai contar com o devido processo legal. Se você reagiu, você será morto. Não há um terceiro caminho. Não há um terceiro caminho, não, eu vou fazer agora uma oficina de hip hop com ele para ajudar a reeducá-lo. Não, a cadeia será um instrumento agora de readequá-lo. Se você é um bandido violento, só existem dois caminhos. E não tem que haver um terceiro. A questão é que o direito penal brasileiro e o sentimento de culpa que o legislador brasileiro ficou após o período da ditadura militar fez todo mundo ter medo de falar em tratar bandido como bandido. Então, o prendeu ou matou olha, no meu governo, o foco com o bandido violento é muito claro. Ou prendeu ele, ou matou ele. Não é uma sequência lógica do tipo, eu vou prender ele e depois matá-lo. Ainda que eu acho que a gente tem que trazer uma discussão sobre pena de morte, não no início de governo, porque demanda constituinte, mas é uma discussão que reorienta a cabeça do legislador e do executivo. Olha, é um bandido violento, ou você vai ser preso ou vai ser morto, não tem uma terceira opção. O senhor não tem uma posição firmada sobre pena de morte? Eu acho que é necessário ter pena de morte, sim. Agora, eu acho também que... Para alguns casos? Para alguns casos, crimes violentos, hediondos e incontestes, quando não há mais nenhuma discussão sobre a autoria. Então, olha, não há discussão sobre a autoria de um crime violento, excepcional, de um estuprador de crianças. Esse estuprador de crianças já foi demonstrado que ele estuprou as crianças, ele cometeu esse crime hediondo. Não acho que o Estado tem que ter um papel de recuperá-lo. Não há, apenas um dispêndio de energia por parte do Estado e a sensação de justiça perante toda a sociedade passa a se tornar plena. Agora, a dificuldade disso é que você precisa de uma constituinte. Não é nem uma PEC, não é uma alteração da Constituição, é literalmente uma constituinte para fazer tudo do zero. E eu acho que nós temos etapas para tocar as coisas. Diogo da Luz. Falando ainda da segurança, eu acho que essa questão da gente sair de casa com receio de perder a vida por causa de um celular é terrível, sem dúvida. E muitas pessoas perdem, como foi o caso do Vitor no Parque do Povo. Mas eu acho que tem um problema mais abrangente que está crescendo demais no Brasil, que é as facções criminosas tomando conta do território das grandes cidades. Era só no Rio de Janeiro 20 anos atrás. Agora no Rio de Janeiro, é Manaus, é Belém, muitas outras cidades, está chegando em São Paulo também. E a gente vê que tem dezenas de milhões de brasileiros que vivem sob a lei, não do Brasil, mas sim sob a lei do crime. Como resolver isso? Esse é um diagnóstico que a gente vem fazendo e falando que esse é o principal problema brasileiro. Inclusive, o maior problema é a democracia brasileira. Para o momento que a gente não controla o próprio território, a gente não tem processo democrático, a gente não tem Estado de Direito. A base da democracia é o Estado democrático de direito. Uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que pertence ao Comando Vermelho, ela não tem Estado democrático de direito, ela tem uma lei paralela. A questão que chegou em São Paulo, por exemplo, a Baixada Santista já é inteira do PCC. E eles fazem um tipo de dominância nessa região muito similar à dominância que o Comando Vermelho exerce nos morros. Isto pressupõe uma resposta no formato de guerra. E o formato de guerra que a gente diz é a implementação do direito penal do inimigo e o uso de todo o aparato repressivo do Estado para retomar nosso território. Isso faz parte de uma constatação. O Brasil tem ou não tem territórios controlados pelo crime? Se o Brasil acha que não tem, o que eu estou propondo não faz sentido. Agora, se você perguntar para pelo menos 40 milhões de brasileiros que são obrigados a circular nesses territórios, todos eles sabem que tem. Todo mundo sabe que se você for pegar um Uber na Rocinha, o Uber vai tomar tiro e o cidadão que pediu Uber vai tomar uma surra. Que eles passaram um salve proibindo você de pegar um Uber ali. Todo mundo sabe que se você aparecer com uma determinada roupa da Adidas, vamos falar uma marca, numa determinada favela em Salvador, você será morto, porque isso impõe uma espécie de uma marketing para uma outra facção. Portanto, você vive uma lei paralela. Se essa lei paralela existe e existe sobre o Estado brasileiro, nós temos que passar um fogo nesses caras. Esses caras têm que ser tratados como inimigos, é um inimigo invasor. E aí eu vejo de alguns jornalistas em alguns lugares, nossa, o Renan tá falando de direito penal do inimigo, isso é muito perigoso. Perigoso é o que acontece todo dia centenas de pessoas morrem em confrontos do crime organizado, centenas.
Os caras ficam discutindo o sexo dos anjos. Não, veja só, estamos agora falando, tá toda... Houve um homicídio de uma determinada minoria. Aí para-se o Brasil para discutir. A Marielle, uma vereadora, morreu. Para-se tudo. Tudo bem, pessoal. Mais de 100 pessoas morrem todos os dias. E os responsáveis por isso são as facções. Nós vamos fingir que isso não existe? Porque existe uma espécie de uma leniência e uma aceitação. O brasileiro vai se adaptando a essas circunstâncias e ele vai sobrevivendo. Não podemos aceitar. Chico Graziano. Eu vou voltar para a questão do agro, mas vou fazer uma conexão com isso que nós estamos falando aqui, que são as invasões de terra do MST. Claramente não são democráticas. O cara vai lá, com foice, com facão, com espingarda, com revólver e invade a fazenda, mete fogo nas coisas, etc. No entanto, em nome, sei lá, se dos direitos humanos, ou em nome de não sei o quê, o Estado brasileiro, como instituição, tem tolerado esse comportamento. Eu não quero nem falar do resultado da reforma agrária, porque talvez até você pudesse visitar um desses assentamentos aí, não esses que servem para o marketing do MST, né? Mas para um assentamento, para ver a pobreza que é, né? Aliás, hoje em dia não tem nem mais muito pobreza, eles já arrendaram tudo, quer dizer, muita gente que toca lá, você sabe disso. Mas então, a questão é essa violência tolerada dos bandidos, entendeu? Porque o MST são bandidos agrários também, ou não? São. Você citou o ponto primeiro da produtividade, porque a gente já tem anos de assentamentos que aconteceram desde os anos 90 para cá, e hoje já é auferível a produtividade deles, e ela é muito, assim, inúmeras vezes menos produtiva do que qualquer produtividade, qualquer propriedade, seja grande ou pequena. É incomparável a produtividade. Então, é um modelo falido. Já dá para falar que os assentamentos no Brasil são apenas favelização do campo, com baixíssima ou nenhuma produtividade. Portanto, não funcionou. Qualquer um que queira assentar hoje é apenas agravar o problema e favelizar o campo. 2, entrou a questão indígena junto, que é um novo modelo de favelização do campo. 3, esse governo agora tem uma nota técnica, uma nota técnica número 4 de 2025, que impede o imediato restaurar da propriedade por parte do agricultor. Então, você basicamente cria uma indústria de leniência essas invasões. Essas coisas todas têm que ser brecadas já. E aí é o trabalho, infelizmente, de órgãos que não tem aí nem a ver com a MST. Vamos falar de ICMBio, vamos falar do próprio INCRA, vamos falar do IBAMA, vamos falar de todos esses setores do governo federal que atuam de modo a gerar insegurança no campo. Porque uma hora o MST, ele é o vetor da invasão, outra é uma ONG estrangeira, outra é uma tribo indígena. Todos eles geram essa insegurança. Um governo sério vai ter que gerar esse elemento que é central para toda a agricultura brasileira, que é segurança no campo. E aí, utilizar uma questão de segurança nacional e ir atrás das ONGs internacionais que atuam comprando, financiando, influenciando funcionários públicos desses órgãos, de modo a esses órgãos beneficiarem essas ONGs e as causas delas, e não o direito de propriedade no Brasil. Então, isso precisa ser tocado pelo próximo governo federal de maneira urgente. Renan, intercalando aqui essa rodada de propostas com um pouco de pincelada sobre a própria corrida eleitoral. A gente viu o Guilherme Boulos, inclusive, na TV, falando que o Lula precisa pensar nesse negócio de participar de debate, porque tem um menino do MBL que vai querer fazer corte para a rede social, tem blogueiro ligado ao lulismo, vamos dizer assim, porque não é só o PT, você tem os partidos satélites também, defendendo abertamente que o Lula não participe dos debates eleitorais, pelo menos não no primeiro turno, e sinais da campanha do Flávio Bolsonaro para a imprensa de que o Flávio só deveria ir se o Lula realmente fosse. O que o senhor acha disso? E não é uma oportunidade para que as propostas sejam debatidas e contestadas? É bem humilhante eles fazerem isso. A campanha do Lula ter falado isso, né, um sincericídio do Boulos, eu já sabia que eles estavam preocupados. A gente tem interlocutores através do Kim Kataguiri com gente de esquerda e direita no Congresso, já havia essa preocupação. Alguns já falaram que era um Pablo Marçal, acho que o Boulos foi na linha, porque o Boulos teve que confrontar. Eu não sou um Pablo Marçal, eu vou lá para discutir proposta, mas acho que o contraste da proposta vai assustar. E do outro lado você tem um Flávio Bolsonaro que não me quer nos debates. O Flávio Bolsonaro já se manifestou com algumas emissoras, a equipe dele, já não tem como tirar esse Renan, só coloca os que é obrigatória a presença. Porque eu sou de um partido novo, não é obrigatória a minha presença. Minha presença que é facultada à vontade da emissora. A que o senhor atribui isso? Ao fato de eu confrontar ele e os demais não, e eu realmente dar as boas porradas que ele vai precisar levar. O Flávio Bolsonaro vai precisar ser questionado sobre todos os campos de sentido físico ou metafórico? Não, apenas metafórico. Porque ele leva pro... Sem cadeirada? Sem cadeirada.
levantou um bom ponto, porque houve cadeiradas na última, né? Mas o Flávio, outro dia eu falei que, olha, o Flávio Bolsonaro precisa ser destruído. Eles, ele quer me destruir. Meu Deus, ele quer me matar. Eles levam isso pro campo literal, é bem perigoso. E eu fico também curioso, porque eles fizeram agora uma campanha nos últimos dias falando, olha, o Renan não tem diploma, ele é um analfabeto. Então eu me assusto porque ele tá com medo de debater com um cara plenamente incapaz, um analfabeto como eu. Eu sou um analfabeto e tenho mais propostas do que ele. Então, poxa, Flávio, vá lá. Eu já fiz, inclusive, eu repito, convido pra fazer aqui na Matias TV esse debate. Flávio Bolsonaro, vamos debater. Só proposta, você pode me ofender, eu não posso te ofender, eu não vou falar de nenhum escândalo de corrupção seu. Você tem 10 minutos pra apresentar suas propostas, eu tenho 5 minutos pra apresentar as minhas. Réplica e tréplica, você sempre com mais tempo. Eu te dou esse handicap. Pronto, não vou falar de rachadinha, não vou falar de nada. Você pode me ofender, fala o que você quiser, tá tranquilo, a gente avisa que é essa fórmula e você participa, que eu quero saber o que ele defende, pra além de copiar as minhas propostas de segurança e copiar as do Lula de populismo. Então ele copia, vou dar coisas pros outros, que é o do Lula, e pra mim vai fazer eu prender o neutralizador? Não. Quero saber a proposta do Flávio sobre SUS, quero saber por que o Flávio, que agora virou brabo contra o crime organizado, nunca passou projeto de lei contra o crime quando foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Por que essa não era uma pauta importante pra ele? Por que ele gostava de ajudar na área de segurança apenas assassino de aluguel de bicheiro, que era o Adriano da Nóbrega? Por que ele, quando foi senador, também não fez absolutamente nada nesses temas? Ele vai ter que explicar isso. Não adianta agora aparecer com uma proposta, aparecer com aquela Daniela que ele fica levando a tiracolo, mas não saber explicar nada. Explique. Tá aqui feito o convite, falo isso aqui, vai ser um prazer contar com a presença dele. Renan, aproveitando aí, quando o Partido Missão apresentou o plano de governo para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vi as manchetes da imprensa e, obviamente, as manchetes contêm várias sínteses sobre propostas que são mais esmiuçadas no plano de governo. E uma dessas sínteses, além de desfavelização, que a gente pode falar depois, é fim do Bolsa Família. E durante muito tempo e durante muitas corridas eleitorais, a esquerda em torno do Lula sempre acusou os adversários de querer acabar com o Bolsa Família. Olha, se eles forem eleitos, eles vão acabar com o Bolsa Família. O Jair Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, criticava, dizia que era um instrumento usado para comprar o voto do idiota. Quando chegou no governo, acabou transformando ali o programa em Auxílio Brasil, mudando de nome, e no final aumentando o valor do benefício. Se não me engano, foi de R$400 para R$600 no último ano do governo, o ano eleitoral. E o que é essa proposta sua, do Renan Santos, do Partido Missão, para mudar o modelo do Bolsa Família? Ela pode ser sintetizada assim, que seria o fim do Bolsa Família? Aí houve um pouco de preguiça de alguns veículos de imprensa, que estão loucos para pintar-o como autoritário, como alguém que não gosta do povo, essas coisas. A gente vai alterar o Bolsa Família porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você vai pro Nordeste e 40% dos domicílios estão no Bolsa Família, é que já não é mais remédio, virou veneno. Quando a carreira de uma pessoa de uma cidade pequena no interior do Nordeste ou interior da região Norte passa necessariamente em ir no CRAS obter um Bolsa Família, significa que aquele modelo econômico fracassou. E em vez dos governadores estaduais, dos prefeitos e o governo federal focarem de maneira desesperada em aumentar a atividade econômica, como por exemplo não sabotando o agro, eles fazem o contrário. Eles sabotam o agro, eles sabotam a atividade econômica, vivem da distribuição de emenda, da compra de voto puro e simples e do oferecimento do Bolsa Família. Isto vai acabar. Um homem ou uma mulher em idade economicamente ativa, sem filhos, não pode ter o Bolsa Família. Até tá no nome, é Bolsa Família. Bolsa Família. Agora, uma mãe que tem 2, 3, 4 filhos numa cidade que não tem atividade econômica, ela precisa do Bolsa Família. Na verdade, eu prefiro até tirar de quem vai ter que trabalhar e colocar um pouco a mais pra essa mãe, do que o contrário, como tá sendo feito. Só um detalhe, homem e mulheres solteiros. Agora diz, o governo, o casal já constituiria uma família. O governo agora tá permitindo que solteiros obtenham. Foi recente. Solteiro sem filho, Exato. Aí você pretende tirar. Não pode ter, assim, isso é uma loucura. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro, em municípios em que não há atividade econômica, nós vamos trazer frentes de trabalho. Como o Roosevelt fez em 29. O Roosevelt, houve a crise e eles falaram, vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. A infraestrutura, nesses ambientes rurais em que há uma maior incidência de Bolsa Família, ela é inexistente. Eu fui para uma das cidades mais pobres do Brasil, Marajá do Sena. O pequeno agricultor que faz a agricultura familiar de milho dele, ele não consegue botar numa saveiro o milho dele e levar ela para a cidade, que seja para mandar para um repassador, porque simplesmente não tem a via de acesso. Vamos fazer um programa de micro-reformas de infraestrutura, contando com essas pessoas, pagando um valor um pouco maior do que o Bolsa Família e inserindo essas pessoas nessas obras. Para isso tem que fazer reforma fiscal, para ver espaço fiscal para o governo investir junto com os municípios, e à disposição do cidadão, ao chegar no CRAS, em vez de encontrar automaticamente o Bolsa Família, encontrar o formulário. Olha, vem participar dessa frente de trabalho, trabalha 4 vezes por semana, vai receber por hora um valor melhor, e aí a gente começa a reinserir essas pessoas. E onde há aumento de atividade econômica, aí o Bolsa Família tem que ser substituído
substituído. Até porque alguém paga essa conta. Tem um entregador agora, um motoboy, um cara do iFood, trabalhando em dobro para sustentar ele, o Estado brasileiro e outras pessoas que não estão trabalhando. Eu trabalho por essa pessoa também. Eu tenho que olhar pro cara que tá pagando esse imposto que não aguenta mais trabalhar. Paga um celular caríssimo pra poder trabalhar, a moto tá insuportável pra ele pagar. Hoje ele tem que parcelar a pizza no iFood. As pessoas estão ficando pobres. Então eu tenho que ter um lado no início. No lado, agora, é a galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador brasileiro. Eu vou salvar o trabalhador que tá pagando a conta, vou desafogar ele e vou criar meios pra pessoa que tá no Bolsa Família poder sair. Do jeito que tá, parece que a gente comemora, aumentou o número de pessoas no Bolsa Família. Isso virou loucura. Ideias de valor merecem ser compartilhadas. Deixe seu like e inscreva-se para fazer parte deste espaço e registre sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.